Você já comeu algo sem saber o que realmente tinha ali dentro? Em uma cidade do Brasil, pessoas descobriram que compraram comida feita com algo impensável. Isso não é boato. Não é lenda urbana. É um crime real que chocou o país inteiro. E a verdade é pior do que você imagina. Em 2012, moradores de uma cidade brasileira descobriram que o horror pode morar ao lado. E quando a verdade veio à tona, o país inteiro sentiu um arrepio coletivo. Essa não é uma lenda urbana. É uma história real. A história dos canibais de Garanhuns. Garanhuns, no interior de Pernambuco, sempre foi conhecida pelo clima agradável e pela tranquilidade típica de cidade pequena. Um lugar onde as pessoas caminham sem pressa, conversam nas calçadas e acreditam viver longe da violência extrema. Durante anos, ninguém imaginou que um dos crimes mais perturbadores do Brasil estava acontecendo ali, silenciosamente, sem chamar atenção. Os primeiros sinais surgiram na forma de desaparecimentos. Mulheres jovens, quase sempre em situação de vulnerabilidade, muitas vezes desempregadas, mães solteiras ou sem apoio familiar. Elas saíam de casa dizendo que tinham conseguido um emprego. Um trabalho simples, mas que representava a esperança. Diziam que finalmente as coisas iam melhorar. E então, desapareciam. No início, as famílias acreditavam que elas tinham ido embora, mudado de cidade ou simplesmente cortado contato. Mas com o passar do tempo, os casos começaram a se acumular. As histórias eram parecidas demais. Sempre a promessa de trabalho. Sempre alguém aparentemente confiável. Sempre o mesmo desfecho. Silêncio absoluto. A polícia só passou a ligar os pontos quando o desaparecimento de uma jovem mãe causou grande comoção. Ela havia avisado a família que começaria a trabalhar como babá. Estava animada, confiante. Depois daquele dia, nunca mais foi vista. O telefone parou de responder. O endereço do emprego era impreciso. Algo definitivamente não fazia sentido. As investigações levaram a um nome, depois a outro, até que surgisse um endereço específico. Uma casa simples, sem muros altos, sem grades, sem sinais externos de violência. Uma casa como qualquer outra. Os vizinhos não falavam em crimes, mas relatavam comportamentos estranhos. Pessoas que quase não saíam. Conversas confusas. Às vezes, cânticos. Outras vezes, discussões abafadas. Um clima pesado, difícil de explicar. Quando a polícia entrou na residência, encontrou um ambiente perturbador. O interior da casa era desorganizado, claustrofóbico, carregado de uma sensação opressiva. Havia papéis espalhados, cadernos com escritos confusos, símbolos desenhados à mão, textos que falavam sobre purificação, missão e destino. Não parecia apenas um local de crime, parecia o centro de algo muito maior. Com o avanço da perícia, surgiram evidências claras de assassinatos. Vestígios que confirmavam que pessoas haviam sido mortas ali. E durante os interrogatórios, uma revelação chocou até investigadores experientes. Os moradores da casa afirmaram que praticavam canibalismo como parte de um ritual que acreditavam ser necessário para purificar o mundo. Foi então que o Brasil conheceu os nomes por trás do horror. Jorge Beltrão, o líder do grupo. Um homem inteligente, articulado e extremamente manipulador. Isabel, sua companheira, completamente convencida de que Jorge era um escolhido. E Bruna, a terceira integrante que entrou no grupo em busca de proteção e acabou se tornando cúmplice de crimes impensáveis. Jorge acreditava estar no centro de uma missão divina. Segundo ele, o mundo precisava ser limpo de pessoas consideradas impuras. Esse discurso, repetido diariamente dentro da casa, criou uma realidade paralela. Isabel assumia o papel de atrair as vítimas. Ela conversava com calma, transmitia confiança, oferecia emprego. Muitas mulheres entravam naquela casa acreditando estar começando uma nova vida, sem saber que estavam entrando em um pesadelo. Bruna ajudava a manter a ordem interna do grupo. Participava dos rituais, reforçava os discursos de Jorge e ajudava a isolar emocionalmente Isabel do mundo exterior. O trio vivia como uma pequena seita, fechada em si mesma, alimentando delírios que se tornavam cada vez mais perigosos. Durante o inquérito surgiu um detalhe que chocou profundamente a população. Parte do que era feito dentro da casa não ficava restrito aos rituais. Segundo depoimentos, alimentos preparados ali teriam sido vendidos na região. Essa informação espalhou pânico. Pessoas começaram a se perguntar se tinham, sem saber, consumido algo ligado àqueles crimes. O medo tomou conta da cidade. Diários encontrados na casa revelavam o grau de delírio de Jorge. Ele escrevia sobre criar uma nova sociedade, um grupo que chamava de cartel. Para ele, aquilo não era crime, era missão.
Ele se via como alguém acima das leis humanas, autorizado a decidir quem merecia viver. A cidade de Garanhuns entrou em estado de choque. Moradores evitavam passar pela rua onde ficava a casa. Muitos diziam sentir medo só de olhar para o imóvel. A imprensa tomou conta do local. O caso ganhou repercussão nacional e passou a ser discutido em todo o país. Durante o julgamento, os detalhes apresentados chocaram novamente o Brasil. Psicólogos forenses explicaram que Jorge tinha um perfil altamente manipulador, capaz de dominar emocionalmente as pessoas ao seu redor. Isabel e Bruna, mesmo influenciadas, foram consideradas responsáveis por suas ações. A justiça reconheceu a gravidade dos crimes e aplicou penas severas. Mesmo anos depois, o caso dos canibais de Garanhuns continua sendo lembrado como um dos episódios mais sombrios da história criminal brasileira. Ele é estudado como exemplo extremo de manipulação psicológica, fanatismo e isolamento social. Uma prova de que o mal nem sempre grita. Às vezes ele sussurra. Essa história não é apenas sobre crime. É um alerta. Um lembrete de que promessas fáceis podem esconder perigos. De que o desespero pode nos tornar vulneráveis. E de que, muitas vezes, os monstros mais assustadores não têm presas ou garras. Eles têm aparência aparentemente normal. Uma história real. Um horror silencioso. E uma cicatriz que jamais será apagada da memória do Brasil.